galerinha, hoje vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Com o estudo da geometria analítica, o ponto, ok? Hoje veremos a distância entre dois pontos. Dados dois pontos A e B com as coordenadas A, XA e YA e B, XB e YB, temos que a distância entre A e B pode ser calculada da seguinte forma. Localizando esses pontos A e B no plano cartesiano, ok? Temos aqui as coordenadas XA, YA, XB e YB. Então, como encontrar essa distância entre esses dois pontos? Primeiro, eu vou observar que aqui eu posso formar um triângulo a partir dessas coordenadas. Então, pessoal, considerando essas distâncias aqui, ok? Aqui é a variação de x, certo? Essa distância de xa até xb. E aqui a de y, a distância de ya até yb. Se eu observar, isso aqui vai formar um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo eu tenho algumas relações que eu posso descobrir um dos seus lados, certo? Como nesse caso eu quero saber a medida da hipotenusa, que é o maior lado, está oposto a um ângulo reto, ok? Essas medidas aqui eu posso obter, porque são medidas que estão compreendidas entre o eixo x e o eixo y, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então vamos usar qual relação? Se eu tenho as medidas dos lados, eu quero a medida de um desses lados dele, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então eu tenho que a hipotenusa vai ser a distância, d ao quadrado, é igual. O meu lado B será essa distância aqui. Como descobrir essa distância? Como é uma variação de um ponto a outro, eu vou ter que isso aqui é ΔX, isso aqui ΔY. Lá da física a gente sabe que a variação é a diferença entre o maior e o menor. Então se aqui é o maior valor, esse é o menor. O maior, o menor. Então eu tenho que ΔX é igual a XB menos XA e ΔY, YB menos YA. Certo? Vamos lá. Então, o meu B eu vou considerar sendo o X, vai ser XB menos XA ao quadrado, mais o C, o lado C, YB menos YA ao quadrado. Ok? Aqui está a distância ao quadrado, eu quero só a distância. Então eu tenho que a distância vai ser igual a raiz de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Através dessa fórmula aí eu posso descobrir a distância entre dois pontos quaisquer em um plano cartesiano, certo? Dados as suas coordenadas. Um exemplo aqui para vocês, certo? Para esclarecer mais a utilização dessa fórmula. Eu tenho aqui dois pontos, A e B. Quero saber a distância entre eles. Então eu vou utilizar a fórmula, certo? Primeiro eu vou identificar aqui, como eu tenho o ponto A, esse 3 vai ser o XA e o menos 1, YA. No ponto B eu tenho XB e YB. Certo? Então, jogando na fórmula da distância, eu tenho que a distância vai ser XB é 3, menos o XA, que também é 3, ao quadrado, mais YB, 5, menos da fórmula, ok? O YA é menos 1, então eu tenho dois sinais negativos. Quando vier isso, coloco entre parênteses, certo? Ao quadrado. Resolvendo aqui agora, eu tenho 3 menos 3, 0, ao quadrado, mais 5, menos com menos, mais 1 ao quadrado. Distância é igual a
raiz de 0 ao quadrado, 0, mais 5 mais 1, 6 ao quadrado. Distância vai ser igual a 0 mais 6 ao quadrado é 6 ao quadrado, que é 36. Logo, a distância será de 6. Unidade de medida que for o que a questão der, certo? Se for em centímetros, metros, eu vou ter que colocar aqui. Então, a distância entre esses dois pontos é de 6 unidades. Bem, outro exemplo aqui, certo? Demonstre que um triângulo com vértices A, 0 e 5, B, 3 e menos 2 e C, menos 3 e menos 2 é isósceles e calcule o seu perímetro. Então, o que é que ele está pedindo? Demonstrar que esse triângulo com esses vértices aqui, ele é isósceles e para calcular o seu perímetro, certo? Então, vou imaginar aí o triângulo. Não é necessário desenhar esse triângulo no plano cartesiano, pois eu já tenho as coordenadas e com a fórmula da distância entre dois pontos eu posso calcular sem precisar colocar no plano cartesiano. Vamos lá. Vamos lá, as coordenadas de A é 0 e 5, de B é 3 e menos 2 e de C, menos 3 e menos 2. Ele pediu primeiro para demonstrar que ele é um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é uma classificação enquanto aos lados, né? Relembrando aí um pouco, os triângulos são classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, todos os lados iguais, isósceles, dois lados iguais e escaleno, todos os lados diferentes. Enquanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo quando tem todos os ângulos menores que 90, retângulo quando tem um ângulo igual a 90 e obtusângulo quando tem um ângulo maior que 90 e menor que 180. Então essas são as classificações dos triângulos. Mas aqui, nesse caso, ele falou em isósceles, então é em relação aos lados. Ou seja, dois lados iguais e um lado diferente. Vamos achar esses lados como? Encontrando essas medidas aqui, certo? Essas distâncias de um ponto a outro, utilizando a fórmula da distância de dois pontos vista anteriormente. Aqui eu vou chamar de x, y e z essas distâncias para calcular através da fórmula. Então, calculando logo a distância de x, eu sei que x é igual a quem? A raiz de... Aí eu vou tomar por base esses dois pontos aqui, que eu vou achar a distância entre A e B. Então, quem é xb? É o 3, menos o xa, 0, elevado ao quadrado, mais yb, menos 2, menos ya, 5, elevado ao quadrado. Então, x vai ser igual a raiz de 3 menos 0, 3 ao quadrado, mais menos 2 menos 5, menos 7 ao quadrado. X vai ser igual a raiz de 9, mais menos 7 ao quadrado, 49. Então, x vai ser igual a raiz de 9 mais 49, 58. Essa é a medida, a distância entre A e B. Bom, eu já encontrei a distância entre A e B, não é uma raiz exata, certo? Não posso simplificar esse daqui. Então, eu vou partir para o próximo lado, que é o lado Y. Y é igual a quem? A e o Y é a distância entre A e C. E agora quem vai ser XA e XB? Tanto faz, ok? Eu posso considerar aqui sendo XB e aqui sendo XA. Se eu quiser inverter, também não vai ter problema, certo? Porque quando eu for subtrair que elevar ao quadrado, o resultado sempre vai ser o mesmo. Só tenho que obedecer a sequência. Se eu usar aqui o XB, aqui tem que ser o YB.
Se aqui eu usar o XA, aqui tem que ser o YA, certo? Então vamos lá, aqui vai ficar o quê? Raiz de... Eu sempre pego o ponto e subtraio com as coordenadas do outro. Então o x vai ser o quê? Menos 3, menos 0 ao quadrado, mais menos 2, menos 5 ao quadrado. Então y vai ser igual a menos 3 menos 0, menos 3 ao quadrado, mais menos 2 menos 5, menos 7 ao quadrado. Y vai ser igual a menos 3 ao quadrado, 9, mais menos 7 ao quadrado, 49. Y será igual a raiz de 58. Então já encontramos dois lados iguais, certo? Esse lado aqui vale raiz de 58. E esse lado aqui também vale raiz de 58. Até aí ele é isósceles. Para eles confirmar sendo isósceles, esse lado aqui tem que ser diferente. Então a gente vai calcular a distância entre B e C. Que no caso ali, eu nomeei de Z. Z vai ser, vou pegar esse ponto como sendo o XB e YB, mais uma vez. Então vai ser XB menos 3, menos XA 3 ao quadrado, mais YB menos 2, menos YA menos 2. Então tem um menos da fórmula e um menos do sinal. Então Z vai ser igual a raiz de menos 3 dá menos 6 ao quadrado, mais menos 2, aqui eu tenho que fazer esse jogo de sinal, menos com menos, mais 2 ao quadrado. Z é igual a raiz de menos 6 ao quadrado, 36, mais menos 2 mais 2, 0 ao quadrado, 0. Eu posso fazer direto aí. Então Z é igual a raiz de 36, logo Z vai ser igual a 6. Então, a distância entre B e C é de 6 unidades. Daí fica demonstrado que ele é um triângulo isósceles. E agora ele pede o perímetro. Que é o perímetro de uma figura plana. O perímetro de um triângulo é a soma de todos os lados. Então, o perímetro vai ser igual a raiz de 58 mais raiz de 58 mais 6. Perímetro vai ser igual a raiz de 58 mais raiz de 58, 2 raiz de 58 mais 6, certo? Essa daqui já é uma resposta. Caso eu queira simplificar mais ainda, certo? Se for, por exemplo, uma questão de múltipla escolha, as alternativas não vão estar dessa maneira. Vão estar de outra maneira mais simplificada possível. Como é que eu vou simplificar? Vou observar, fatorar. Eu tenho um fator comum, que é o 2. Então, o perímetro vai ser igual a 2, fator comum, certo? 2 raiz de 58 dividido por 2, raiz de 58, mais 6 por 2, 3. Então, se essa questão fosse de múltipla escolha, muito provavelmente a resposta nas alternativas estaria dessa forma aqui. Então vamos ficar atentos. Essa resposta está errada? Não. Ela está certa. Só não está simplificada o máximo possível. Um exemplo aqui é como se você chegasse em uma fração e deixasse a resposta 30 sobre 40. Isso aqui eu posso simplificar. Eu ainda posso dividir por 10, ou seja, eliminar um zero. Então aqui eu tenho 3/4. São frações equivalentes. Tem o mesmo valor. Se eu dividir 30 por 40 vai dar 0,75. Se eu dividir 3 por 4 também vai ser 0,75. Então da mesma forma aqui. Essa expressão tem o mesmo valor dessa. Essa daqui está mais simplificada. Ok, pessoal? Então vou passar a lista de atividades aí. E até a próxima aula.